Me acompanha. Já estamos com a gravação, com a reunião sendo gravada. Bom dia a todos. Pode começar, Irlene. Bom dia. Nós estamos aqui na UPA, nós estamos num grupo, seguindo a minha inscrita, Sabrina, aqui da gerência da UPA, Mariana, Carla, que é conselheira, que está de plantão aqui conosco hoje, então ela também vai assistir conosco. A Tatiana, que é a nova RT da enfermagem aqui da UPA, Mônica, que é RT do SAMU. Doutora Elisângela, que é RT médico, também vai chegar. Então, a nossa proposta é a seguinte, nós vamos começar com uma apresentação de Sabrina, onde ela vai falar um pouco da legislação que amparou a instalação da UPA aqui no município, vai falar um pouquinho, e também um pouquinho do que nós temos atualmente. A apresentação está com a Bárbara, à medida que ela for pedindo, Bárbara, você vai mudando as telas. Depois entra Mariana, falando de Jardim Canadá, e Mônica, porque aí Mônica já vai falar da produção do SAMU atual e também fala da previsão do SAMU lá para a área de Jardim Canadá. E aí nós vamos respondendo as perguntas que vocês tiverem, tá bom? Bom dia, vamos lá. Bom dia. Eu sei que vocês já me falaram, mas é só para eu saber qual das duas apresentações é primeiro? Da UPA. Escutou? Escutei. Ah, tá. Isso. Vocês estão vendo a tela inteira? Sim. Então pode começar. Eu sou a Sabrina, eu estou como gerente da UPA desde outubro de 2019, minha formação é enfermeira. Aqui a nossa estrutura, nós temos um RT médico, um RT de enfermagem, que acompanha mais as questões técnicas, e a Milene veio para ser a nossa gerente assistencial, para nos ajudar também. Pode passar o primeiro slide, por favor. A UPA foi inaugurada em 2016, em outubro, com a estrutura para atender casos clínicos, cirurgia, ortopedia e pediatria. Mas até hoje, nos dias de hoje, a gente só atende casos clínicos, né? A gente não trabalha com pediatria, não trabalhamos com ortopedia e nem atendemos apenas casos clínicos. Então, a intenção nossa esse ano é ampliar os atendimentos para mais casos clínicos, cirurgia e ortopedia e, posteriormente, a pediatria. Mas, falando um pouquinho do serviço de urgência, a UPA é um estabelecimento de saúde que atende de complexidade intermediária, articulado com a atenção primária, né, que são as UBSs, com o serviço móvel de atendimento à urgência, que é o nosso SAMU, com a atenção domiciliar, que seria o nosso Melhor em Casa, e o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o objetivo de melhorar a saúde da população. Atenção hospitalar. Que a gente Sim, tem os outros hospitais também. Isso. A nossa UPA está localizada aqui no bairro Oswaldo Barbosa, né, na rua José Agostinho, número 80. É classificado como porte 2, que tem que ter de 100 a 200 mil habitantes. E o que nos ajudou a conseguir abrir a UPA foi os municípios de Raposos e Racima. Eles também fazem parte. Por isso que nós atendemos eles também. E a característica desse modelo é nós temos que ter de 9 a 12 leitos de observação e temos capacidade de atender até 300 pacientes por dia. Atualmente, nós temos 10 leitos clínicos, que é a nossa observação, 7 leitos de... Vai participar? Aí, vamos lá. Atualmente, nós temos 10 leitos clínicos, 7 leitos de urgência, que a gente chama da sala de urgência, e um leito isolado. E nós atendemos hoje a partir de 13 anos de idade. Nós trabalhamos... pode passar, por favor, Janaína? É Janaína? Não. É Bárbara? Bárbara.
Não, é o outro, o colorido, esse. Nós trabalhamos aqui na UDA com a classificação de riscos que segue o protocolo de Manchester. O protocolo de Manchester ele foi desenvolvido por enfermeiros e médicos de uma forma de estabelecer uma maneira justa de priorizar os atendimentos de forma justa, de acordo com o critério clínico. Não tem a ver com a idade, com a ordem de chegada, de acordo com o critério clínico do paciente. E quem pode fazer esse protocolo de Manchester? De acordo com a resolução número 661 de 2021, o Conselho Federal da Enfermagem deu a função de classificação de risco e priorização privativa do enfermeiro. Então, quem faz nossa classificação de risco aqui na aula é os enfermeiros. E aí, só para entender um pouquinho dessa classificação, é assim, o paciente chega, faz a ficha na recepção e imediatamente ele passa por essa classificação de risco. Aí a enfermeira tem um programa, né? Vai triando ele, o paciente. Então, se ele for triado de azul, é considerado pouco urgente. Ele pode aguardar o atendimento e pode ser também reencaminhado para outro serviço de atendimento à saúde, por exemplo, uma UBS, e tem até 240 minutos para atender esse paciente de azul. Se ele for classificado de verde, é pouco urgente. É considerado, ele tem 2 horas para ser atendido, né, 120 minutos. Ele também pode aguardar esse atendimento, ou ele pode ser encaminhado para outro serviço de saúde. Já o amarelo é considerado urgente. Ele necessita de um atendimento rápido, até 50 minutos. O laranja tem 10 minutos. Aqui na UPA a gente já entra com ele para a sala de urgência. E o vermelho também, já entra direto para a sala de urgência. A classificação é posterior, né? Sim. O vermelho entra direto depois que é classificado. Pode passar, Fábio. Pode passar, Wanda. Ali eu mexi. Aí aqui tem um gráfico que a gente resolveu mostrar para vocês o seguinte: tem 2. Tem que é a triagem, com priorização de janeiro até o dia 20/6, né? Foi essa semana agora, quarta-feira, terça-feira, desculpa. Em 6 meses, nós tivemos amarelo, 1.771. Azul, 45 atendimentos. Branco, 268, 278. Explica o que é branco. O branco, ele não apareceu na nossa tabela de manchetes, mas é porque ele é uma classificação que ele não tem risco, ele é um assintomático. O paciente vem aqui, quer uma orientação, às vezes eu tomar uma medicação que é rotineira para eles, aí a gente classifica ele de branco. O laranja é muito urgente, a gente teve 391 em 6 meses. E o nosso público maior é verde, que tivemos 15.690. E o vermelho, 35 em 6 meses, né? Já do outro lado aqui, a nossa classificação desse mês de junho, até o dia 20. Esse mês, nós tivemos 245 amarelos, 1 azul, 22 brancos. Laranja, nós tivemos 33, verde, 2.530. Já aumentou bastante esse mês de junho. E vermelho, tivemos 4. É só para vocês terem uma noção do que a gente atende aqui no dia a dia. Pode passar o slide, por favor. Essa outra planilha está pequenininha aí para vocês, mas é os atendimentos do dia a dia aqui da UPA em 24 horas. Essa planilha é feita de 8 horas da manhã até às 7h59 do outro dia, né? Pega um dia, roda 24 horas até no outro dia. Então, beleza, nós estamos baseados mais ou menos nesse mês de junho, que nós tivemos um aumento, né, por causa do frio, realmente tem muito atendimento respiratório ainda, sazonal também, né, por causa do tempo. Nós tivemos, por exemplo, no dia 20, foi o último dia que a gente olhou, 179 atendimentos em 24 horas. É uma média de 70% diurno e 30% dos valores que vocês estão vendo aí é noturno, tá? Então, está regulando aí uma média de 160, 180, vocês veem aí, está acima do que a gente atende normalmente. Vou passar.
Pode passar a barra. Essa planilha, a gente fez de 2021 a 2022, só para vocês terem uma noção, assim, comparando. Que a UPA, né, falar um pouquinho da história novamente, eu esqueci. Em 2019, eu entrei em outubro, de 2020 veio a pandemia, nós viramos SEACOR. Né? Então, a gente só ficou com os atendimentos respiratórios. Então, eu pus aqui 2021, eu não pus 2020, eu pus mais recente. De janeiro até agosto de 2021, nós éramos só atendimento clínico. Desculpa, atendimento respiratório. Então, onde a barba está passando aí, ó. Nós ficamos até agosto só com atendimento respiratório. Éramos somente SEACOR. Aí, no mês de setembro, em diante, outubro, novembro e dezembro, até abril deste ano, dividimos a UPA em atendimento clínico e continuamos atendendo os respiratórios, por isso que nós temos 2 colunas. E a partir de maio deste ano, voltamos a ser apenas UPA. O SEACOR fechou no final de abril, né? Que tá aí, finalizou o SEACOR. Então, hoje nós somos UPA. Apenas UPA. Não temos mais leitos, não somos mais hospital de campanha. Mas atendemos sintomas respiratórios e clínicos também. Né? E até hoje, até o dia 20, nós já atendemos 2.822 atendimentos diários, né? Em 20 dias. Pode passar, Bárbara? Atendimento, eu falo, na verdade, são pessoas, né? Atendimento na porta. Sim. Aqui não pode gerar mais de um atendimento, né? Eu trouxe uma planilha também do laboratório, para ter uma noção desses 4 últimos meses, sobre os testes, né, que a gente faz de Covid. O teste de antígeno é o que a gente fala teste rápido, e o PCR é o teste que demora, depois de 3 a 5 dias, tem o resultado, né? Então, em fevereiro, nós fizemos 109 testes rápidos e 1.424 PCRs. E aí, vocês vão seguindo aí, olha o aumento que teve. Em março teve 445, em abril 555, mas já teve um boom, 1.120 testes rápidos de Covid. E junho, que até o dia 20 que a gente pegou no laboratório os dados, já fizemos 1.483 testes. PCR a gente não conseguiu os dados ainda, que fecha só no final do mês, que vai para é uma terceirizada que faz para a gente. PCR a partir de fevereiro. Volta de quem barra. Okay. PCR a partir de fevereiro, de março, deixou de ser para todo mundo. Sim. Porque em fevereiro a gente fazia PCR para todo mundo que viesse aqui. Em março, isso inverte, a gente passa a fazer o teste rápido e diminui o teste do PCR, porque era só para os pacientes mais sintomáticos, mais graves. É isso? Isso. Depois, só já em abril, já caiu mais ainda, porque era só para aqueles que precisariam de internação. E está assim até hoje. Quem precisa de internação faz PCR. Quem não precisa, faz só o teste rápido. Faz só o teste rápido. Helenita perguntou se o Hospital Nossa de Lourdes já parou de atender urgência. Não, Helenita, continua tudo normal. Nós vamos fazer um comentário sobre isso depois. Está terminando. E aí, a proposta para a UPA de Nova Lima seria a proposta inicial, né, que a UPA foi projetada para atender ortopedia, cirurgia e pediatria. Então, a gente tem, depois que veio a pandemia, essa proposta era para ter sido antes, né? Desde 2020, a gente já tem conversado, mas veio a pandemia, ficou mais parado, viramos SEACOR, e agora nós estamos retomando aos projetos. Então, é o aumento dos atendimentos clínicos de Nova Lima mesmo, entender que a população tem que nos procurar mais, ampliar as especialidades médicas de cirurgia geral e ortopedia, e, posteriormente, depois que a gente já estiver atendendo a demanda toda de adulto, a gente vai começar com a pediatria. E, assim, falar em datas nós não temos, mas o projeto é para ser esse ano ainda. Pode passar? É só isso. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? E eu não enxergo. Deixa eu falar alguém. Pode falar.
Eu tinha levantado a mão só para saber o seguinte, por que que não está alinhada? Vocês estão me ouvindo direitinho? Pode perguntar. Nós temos aqui na Unidade Básica do Retiro um atestado de isolamento de contatos. E pelo que eu soube, a UPA ela não está fazendo esse atestado. Vocês sabem me dizer por quê? A questão do atestado para contatos, a normativa interrompeu isso. E a UPA, como ponto de urgência, não recebeu nenhuma outra normativa orientando de isolamento de contatos. Porque, então, nós não estamos fazendo isolamento de contatos. Se isso mudar, a gente vai rever. Deixa eu só responder duas perguntas que estão no chat. Então, voltando ao que a Helenita falou, a gente vai falar disso mais aí para frente. O hospital, Helenita, nós vamos iniciar as conversas com o hospital, porque o que nós aqui da UPA entendemos é que isso nós temos que começar num grupo de trabalho junto com o hospital, para começar a fazer toda essa transferência ou esse convencimento da população sobre o nosso atendimento. Então, para isso, nós estamos fazendo várias coisas internamente. Então, a gente tem pensado em algumas mudanças aqui, algumas que visam uma melhor assistência técnica e também outras que visam a melhoria das condições para o paciente. Por exemplo, nós estamos revendo toda a questão de fornecimento de alimentos, a questão dos leitos, de serem leitos melhores, né? Camas melhores, acomodações melhores. Os equipamentos, a gente está revendo também todos os equipamentos. Estamos fazendo protocolos e rotinas que deem mais otimização aos processos de trabalho. Para o usuário que vem, nós estamos já discutindo e preparando uma lanchonete externa. Estamos vendo se a gente consegue Wi-Fi livre para a população que vier aqui. Então, são mudanças que a gente tem feito, mas o mais importante é o que nós estamos vendo, que tem uma procura maior da população pela UPA. E é isso que a gente está fazendo. A gente está tentando trazer essa população, o entendimento, né? Nós já fizemos essa conversa no conselho uma vez, mas a gente tem que repetir, não tem fechamento de PA do hospital, e dentro da legislação, que Sabrina pôs na primeira lâmina, a legislação que prevê a criação da UPA, o hospital de referência, ele passa a ser um hospital de referência. Então, nós temos que ter condição de atender esse boom grande da população, para que o hospital também esteja mais preparado, esteja com mais capacidade de absorver aqueles que estão sendo encaminhados para internação, para cirurgia, para outras intervenções de nível secundário. Porque o hospital é um nível acima do nosso. Nós somos secundário, mas nós somos secundário no pronto atendimento e ele é secundário nas internações. Ele seria nossa retaguarda. Ele é a nossa retaguarda, oficialmente, para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Estado, para a Secretaria Municipal de Saúde. O hospital é a nossa retaguarda e é o nosso apoio para aquelas intervenções de maior complexidade. Cristiano perguntou sobre a estatística dos atendimentos clínicos. Nós temos aí para vocês, Cristiano, essa planilha que a Sabrina mostrou, ela só falou da questão clínica e da questão respiratória, né, por causa dessa nossa característica do Covid. Diagnóstico, CID, aqui agora nós não temos para te dar, mas a gente pode fazer esse levantamento também, tá? E passar para o conselho posteriormente, tá? Mas a nossa demanda, Elisângela está aqui, ela pode falar, talvez, de uma maneira geral, quais são as nossas incidências, né? Então, a demanda maior, a nossa demanda maior hoje é o respiratório. Não só o Covid, mas igual a Sabrina falou, como é sazonal, está frio, a temperatura
tá fria, vem muito respiratório, muita gente gripada, pneumonia, paciente depressítico. A maioria das nossas internações hoje é o paciente com pneumonia, o idoso, principalmente com pneumonia, o depressítico. Então, é respiratório no momento. A urgência cardiovascular, Elisângela, ela chega também. Chega. É porque está perguntando pela urgência cardiovascular. Chega cardiovascular com a gente, o paciente infartado chega, aqui é feito todo o protocolo, o primeiro protocolo para o paciente, e quando o hospital tem vaga, o paciente é transferido para o hospital. Mas chega, às vezes, ficar com a gente aqui 2, 3 dias, esperando uma vaga, não só do hospital, mas também de Belo Horizonte, da MAP. O CIT, tá? O que mais a gente tem aqui é a angina estável e o infartado. O CIT e outros quadros hipertensivos. E o quadro hipertensivo, né? Crise hipertensiva é de menor, porque às vezes fica até em unidade básica de saúde. Mas o infartado e a angina estável, a gente tem um número maior. O número quantitativo, Cristiana, a gente vai se comprometer a enviar para vocês até antes da reunião ordinária, tá? E, assim, as patologias, elas variam muito. Uma coisa que há muito tempo eu não via, nós estávamos aqui com o quadro de Steve Johnson, né? Essa semana. Então, assim, tem vindo uma variedade muito grande de casos clínicos, e isso é bom, né? Porque aí a gente vai se capacitando cada vez mais e vai se preparando para essa mudança, né? Ô, Bárbara, você quer colocar as pessoas que levantaram a mão aí? Quero. A primeira é a Doris, por favor. Você vai responder, Helenita? Helenita está perguntando se tem equipamento para cirurgias ortopédicas. Helenita, nós não vamos fazer cirurgias ortopédicas. Nós vamos fazer aqueles atendimentos dos entorses, fraturas. Nós vamos ter sala de gesso. O nosso raio-x está sendo adquirido um raio-x de alta potência, que vai, inclusive, poder emitir resultados e laudos via internet, não vai precisar de ficar fazendo chapa, né? Então, aqui nós não temos cirurgia. Cirurgia é hospitalar. Então, os casos de trauma ortopédico, eles virão para cá quando o ortopedista estiver aqui, porque, como Sabrina falou, isso tudo é gradual. A gente chegou até a pensar numa possibilidade da pediatria por causa desse boom que nós estamos aí com a questão pediátrica. Mas a gente iria atropelar, porque nós temos que organizar todo o mobiliário, toda a ambiência da pediatria. A gente quer ter um espaço agradável para os meninos que tiverem de ficar aqui um tempo maior. Então, assim, aí a gente resolveu ir de forma mais lenta em relação à pediatria. A ortopedia e a cirurgia, por exemplo, cirurgia, nós já temos equipamentos para pequenas cirurgias. Mas se chegar um caso de apendicite, nosso médico aqui vai receber, vai avaliar, vai dar o diagnóstico, e aí, confirmou, ele vai para o hospital para fazer a cirurgia, porque aqui nós não vamos fazer cirurgias, nós faremos pequenas cirurgias. Suturas, algum posicionamento, drenagem abscessa, algum posicionamento ósseo, né, em casos de, sei lá, da ortopedia, mas cirurgia não é nossa, cirurgia é hospital. Por isso que ele é a nossa referência, por isso que lá tem que continuar tendo ortopedista, por isso que o PEAD lá continua tendo o cirurgião, porque tem que ter os médicos de prontidão para receber as demandas que chegarem para nós ou que chegarem diretamente lá também. Nós vamos fazer as consultas de ortopedia e consulta de cirurgia. Não, os atendimentos de urgência, senão eles vão entender que o povo vai vir aqui consultar. Nós vamos ter o médico aqui para atender a urgência ortopédica e a urgência cirúrgica. Agora, aqui nós não faremos cirurgia, né? Nós vamos atender, entender o que é, fazer o atendimento, esse paciente vai ter alta, vai ser engessado ou vai ser transferido para o hospital para o caso. Sabrina usou a palavra consulta, porque a gente vai atender, mas não é consulta eletiva aqui, não. Né? Nós continuamos sendo um pronto atendimento que não tem consulta eletiva. Dori.
É, bom dia, gente. Eu queria era só saber o número de plantonistas atualmente. Eu não sei quantos médicos em cada turno. Irlene, antes de você responder, deixa eu até perguntar, porque é algo que complementa um pouco o que a Doris ia falar. Doris está perguntando a questão da quantidade de plantonistas. Eu queria saber de vocês o seguinte: vocês fizeram uma projeção, vocês sabem mais ou menos informar a projeção de quanto vai aumentar o número de atendimentos? Vocês têm ideia de para quanto que precisaria ampliar essa equipe? E estrutura física também, se a estrutura física hoje atende essa projeção de atendimento que vai ter, do aumento do atendimento que vai acontecer? Elisângela vai falar da questão dos plantonistas. Bom, de plantonista hoje nós temos 3 plantonistas diurnos e 3 plantonistas noturnos. São 2 atendendo porta e um só na urgência. A nossa urgência tem ficado muito cheia, a gente tem ficado com o paciente até entubado aqui. Tem uma que está entubada já tem uma semana e a gente não consegue vaga para transferência, a gente não consegue vaga para Sete Luz, nem em Belo Horizonte. Mas, além desses 3 plantonistas, nós temos 2 médicas que a gente chama de horizontal. São médicas que só olham enfermaria. A nossa enfermaria tem ficado muito cheia também, desses pacientes mais idosos, com DPOC, que o hospital não está conseguindo absorver. Então, não fica aqui só com a gente 24 horas. Às vezes passa o paciente aqui com a gente 4 dias, 5 dias, uma semana, e acaba até recebendo alta daqui. Mas hoje, o número de plantonistas, eu tenho 3, 1 na urgência, 2 na porta e mais 2 horizontais, que só ficam a parte da manhã. E à noite eu só tenho 3 plantonistas, 2 na porta, atendendo essa demanda de porta, de ficha verde, amarela, e 1 permanece na urgência. Então, à noite são só 3. Eu estou perguntando porque eu achei até muito alto o número de atendimento e poucos plantonistas, né? Um número alto. Doris, a gente não está fora do previsto pela regulamentação, não, tá? Uhum. É claro que se a gente tivesse o cirurgião, o ortopedista, um pouco dessa demanda se diluiria, né? Porque tem algumas pessoas que poderiam estar sendo avaliadas por outros, dependendo da queixa. Mas nós não estamos fora do que prevê a portaria, não. Nós já tivemos mais, porque nós tivemos todo aquele boom, e nós separamos a equipe, né, do respiratório, e nesse momento nós estamos com 2. Na verdade, você viu tanto que nós estamos aí com o verde e com o azul, né? Então, é aquele problema que é do país, né? E tem dia que a gente tem um pouco mais, outro dia tem menos, está muito variável. Você perguntou da estrutura física. Nossa estrutura física, ela é adequada. Ela já foi planejada. É planejada para dizer estrutura. Nós temos hoje a utilização. Vocês sabem que quando inaugurou, um dos governos, aí depois da inauguração, achou que isso aqui era espaço demais, não tinha essa ideia de fazer a UPA funcionar como deveria, e aí trouxe um tanto de coisa aqui para dentro, né? E aí, com isso, a gente teve redução do espaço, mas tudo isso a gente já está reorganizando. Então, a UPA vai voltar a ter praticamente toda a sua área ocupada pelo objeto, né? Pelo objetivo que ela tem. Esse atendimento. E, consequentemente, o RH, né, vai aumentando de acordo com o que vai chegando às especialidades. Provavelmente, o recurso humano também ele vai ter Nós teremos que fazer um acréscimo maior com a pediatria, porque é toda uma equipe específica para a pediatria. Hoje, a parte clínica são pequenos ajustes. É claro, quando vier a ortopedia, tem que contratar o ortopedista. Quando vier o clínico, o cirurgião tem que contratar o cirurgião. Então, aí nós vamos adequando à medida que a gente avançar. Tá. Fabrício vai fazer uma pergunta, mas antes, deixa eu só fazer mais uma. Eu estou com a mão levantada antes de você, Fabrício. Aqui, a Canadá ainda vai ficar. Eu vou perguntando. Em relação ainda à equipe técnica suas,
Hoje ela é composta de profissionais efetivos, contratados. Vocês têm uma proporção de efetivos e contratados? Como que está essa proporção? Considerando que toda equipe médica é contratada, todos os plantonistas são hoje, a partir de ontem, né, Lisandra? A partir de ontem. Eles são pessoa jurídica, então é um número considerável. Na equipe de enfermagem, praticamente 50-50. 50-50. Especializado, que hoje é empresa, né? Que a gente pode falar que é contrato, e a outra metade são os efetivos. Nossa equipe de limpeza, de apoio, né? Que é limpeza, segurança, essa proporção é maior. Chega a ser 80% contratado e 20% efetivo. Isso. Na enfermagem, é praticamente meio a meio, tendendo a aumentar os contratados, e a equipe médica, todos pessoas jurídicas, todos contratados. Fabrício. Fabrício. Bom dia. Bom dia. Eu tenho 3 pontos. O primeiro ponto já que está falando da pediatria, na época que inaugurou a UPA, e o objeto era ter a pediatria, veio um estudo de viabilidade dizendo que a pediatria não seria, assim, não teria como implantar-se na UPA e faria a compra do serviço via hospital, como é hoje. Agora, é viável para contratar, para prestar esse serviço dentro da UPA, pelo município? O Fabrício, na verdade, a saída da pediatria, do controle ou da assistência municipal, ela acontece antes da UPA. Porque quando a policlínica funcionava, ela tinha pediatria. Só que a demanda ela foi aumentando tanto, e o hospital ele só tinha um pediatra, que atendia o ambulatório e a sala de parto. Então, numa exigência do próprio Ministério, em parceria com a Secretaria de Saúde, os nossos pediatras foram transferidos para o hospital, decidiu-se tirar da UPA, porque não, da policlínica, isso, que ano foi isso, que eu nem sei mais. 98, talvez. A UPA só vai em 2016. Beirando 2000, é que isso acontece lá atrás. Eu acho, não sei não pensa na data não, que eu já misturei as coisas. Então, o que acontece? A UPA não acomodava mais pela demanda da população mesmo. Foi 2006? Em todos 2006, Mônica está me ajudando aqui. Então, e porque o hospital precisava ter alguém disponível para a sala de parto enquanto pediatra, e ele só tinha um, decidiu que os nossos pediatras iriam para lá, transferiria a pediatria para o hospital, porque aí unia o útil ao agradável. Os pediatras teriam um número maior no hospital para atender também a sala de parto. Só que de lá para cá, isso mudou completamente, né? E a UPA, lembrar que o projeto da UPA prevê a pediatria aqui. Sim. Né? Sim, isso eu entendo. É porque quando eu lembro desse histórico todo. Porém, que chegou para o conselho na época, é que a UPA não absorveria a pediatria porque não era mais barato contratar o serviço no hospital do que pegar pelo município, implementar na UPA, né? A UPA foi construída até para pediatria, igual você colocou. Mas, na época, para o conselho, foi dito que era mais barato ter a pediatria no hospital do que o município absorver isso para ele. Esse momento... Hoje isso é viável? Tem o estudo de viabilidade? Quantos servidores vão funcionar? Muito mais sobre a questão da responsabilização, né? Nesse momento, a gente sabe que, em relação a recursos, o município tem que assumir isso, mesmo sendo um recurso pequeno. Se você for olhar, nós recebemos um recurso, a gente poderia considerar que ele é indevido, visto que a UPA não está funcionando como é previsto em toda a sua legislação. Então, hoje o Ministério tem feito até, vamos dizer, mesmo sendo um dinheiro
pouco. Ele tem feito vista grossa, porque nós não temos atendido na integralidade o objeto ao qual nós pleiteamos e o Ministério nos aprovou, né? Então, muito mais que a viabilidade, eu acho que a gente tem que oferecer. E a questão do hospital, a medida, por exemplo, nesse momento sazonal, se nós tivéssemos os dois serviços, os dois estariam cheios. Eu entendi, mas a pergunta não é essa. A pergunta é bem simples. Então, Existe um estudo? Existe, é porque o estudo não é só para agora, ele é a longo prazo. A viabilidade é a longo prazo. Você tem que fazer projeção de ou se tem concurso, ou se tem crescimento vegetativo da folha. Isso tudo ele impacta, né, no estudo. O estudo que vai dizer isso. Existe o estudo? A pergunta é simples. Não, então eu não existe dele, não. Tá. A gente tem seguido, inclusive com uma definição e determinação do secretário, né, da gente fazer, cumprir com o que a gente já faz, e aí a gente deveria estar fazendo esse estudo financeiro, nós não fizemos. Nós, aqui, na técnica da UPA, não fizemos. Se a secretaria tem, aí nós não temos conhecimento. Tá bom, eu vou solicitar. A gente vai solicitar via conselho. Ok. Os pontos superou. Obrigado. Segundo ponto é solicitar esses dados que a Bárbara perguntou, em relação à UPA, esses dados por escrito pelo conselho, para o conselho, por favor, tá? De quantitativo de servidores, trabalhadores dentro da UPA. Depois você só manda uma relaçãozinha do que é e a gente oficializa. Okay, o segundo ponto é uma sugestão. A sugestão que você colocou é que vai sentar com o hospital para discutir essa transição, né? Essa passagem de serviço. Eu gostaria de sugerir que o conselho fosse inserido também, porque o conselho é um ator importantíssimo nessa discussão, porque 50% ele é formado por usuário. Então, assim, por presidentes de bairro, de associações de bairro, e que ajudaria na conscientização e sensibilização da população em relação a essa transição de serviços, né? Sim. Então, eu gostaria que o conselho fosse inserido. Eu também concordo. Tá. O terceiro ponto que foi colocado pelos dados apresentados, a questão da Covid, que é a parte respiratória, a questão de Covid. Eu, como membro do Comitê de Arbovirose, eu gostaria de saber como está a questão da dengue, porque nós percebemos que, durante a pandemia, houve uma subnotificação gigantesca em relação à dengue. E hoje o município foi apresentado pela gestão que tinha mais de 5 mil testes rápidos no município em relação à dengue. Então, assim, os sintomas são correlatos, bem parecidos, e se está havendo esses testes pela UPA, se a UPA está recebendo esse teste rápido, ou se está sendo referenciado fazer o teste via laboratório de dengue. Não. Elisângela vai falar. Tá. Oi, Fabrício, bom dia. Bom dia. Com relação à dengue, nós estamos recebendo, sim, alguns casos, todos os testes, o teste rápido é feito aqui na UPA mesmo, não é via laboratório, tá? E está sendo notificado. Os médicos são alertados todos os dias com relação aos sintomas, né, que são muito parecidos, para a gente estar sempre atento a esses sintomas e não passar despercebido de todo mundo, certo? Não, pensando aqui, você não pode criar. Aí vai fazer mais duas educações. Mas todos os pacientes com diagnóstico é feito teste praticado aqui, tá? E os que estão sendo positivos, está sendo na hora notificado, os dois. Tá. Porque às vezes pesquisa. Está falando. Às vezes pesquisa, vou falar de novo. Às vezes pesquisa para Covid, né? Aí, se não acha, né, essa possibilidade de ser Covid, da pedrenta, né? A avaliação para dengue, ela é feita. Já é feito o teste rápido no mesmo. Ô, gente, a gente não está conseguindo ouvir direito. Dá para repetir? Máscara? Não pode tirar máscara, não, ainda. Acho não, O caso é o seguinte, às vezes a gente vem para Covid, né?
e está com uma reação próxima, sintomologia para dengue também, que é muito próximo, que está acontecendo após as vacinas, após a terceira e a quarta vacinação, que a gente tem observado aqui na frente, né, na medicação. Aí o médico descartou que não é Covid, então ele lança como, né, pedido para dengue, começa a pesquisar para dengue também. Entendeu? Muitas das vezes é feito o teste de Covid e de dengue. O Covid não reagente do negativo, ele já parte para os sintomas da dengue e pede também o teste rápido de dengue. Entendi. Só escutei que alguém falou assim, quando é positivo, a notificação já é na hora. Queria sugerir também que faça a notificação dos negativados também, porque isso é importante para os dados para o município, tá? Mesmo negativo tem que ser notificado. Se usou o teste rápido, tem que notificar. Se usou o teste, tem que ser notificado, senão a gente perde, porque igual colocou para a gente que tinha 5.000 testes rápidos no município, depois apareceu que tinha 3.000, que foi usado 2.000, e sim, os 2.000 sumiram porque não houve notificação. A gente tem 90 notificações. Então, assim, aí tem que bater o número de teste com o número de notificação usados. Tá bom? Pode Acho que passar minhas para perguntas por enquanto são essas. Obrigado. Eu tenho uma última pergunta. Eu acho que é a última, né? Se ninguém vier depois. Vamos lá. A gente está com uma questão dentro do município que a gente tem percebido em diversas reuniões do conselho, que é a questão de insumos. A Cristiano levantou a mão também. A gente está com muitos problemas em relação à falta de insumos. O conselho ele já recebeu até denúncias, mas até notificação, por exemplo, de vereadores falando que chegaram dentro da UPA e não tinham insumo. A gente está percebendo que existem momentos no município em que a gente tem a regularização desses processos, mas de repente zera o estoque de insumos dentro do município. E é para tudo. A gente está percebendo, desde da parte de medicamento a álcool e materiais de limpeza. A gente, para fazer esse processo de reordenamento, e eu gosto muito de usar a lógica do reordenamento, por quê? Porque a gente fala que existe uma normativa, um ordenamento legal que fala como deve funcionar. O Nova Lima não estava seguindo esse processo e vai passar a seguir. Só que para fazer isso, a gente precisa ter uma estrutura de não só equipamentos, né, permanentes, corpo técnico, mas a gente precisa também de materiais de consumo sendo fornecidos de uma forma constante. Isso é um risco muito grande para o município, porque se com o atual atendimento a gente está tendo esses problemas, imagina com um aumento desses processos. E aí a gente para e pensa... No início foi falado, por exemplo, da lógica de até o final do ano a gente provavelmente já teria feito esse processo de reordenamento. A gente está falando de 6 meses, é um prazo muito curto e a gente, sim, está vendo que esses processos de aquisições de todo tipo de material ele está sendo muito longo. Então, assim, como que vocês estão planejando esses processos? Porque em 6 meses, considerando a adequação de equipes e considerando esses processos, o que está acontecendo dentro do município, a previsão é que não aconteça. Se você pensar em licitações, se você pensar em tudo que tem que ser adquirido, a previsão é que não aconteça, considerando tudo que a gente já está percebendo. Vocês têm um plano B ou uma lógica aí para readequar a lógica de aquisição desses materiais dentro da UPA? Como que vocês vão fazer? Conselho, né? Na verdade, não precisa eu começar falando assim, né? Na verdade, isso é real. Vocês têm recebido as denúncias aí e realmente, infelizmente, a gente tem tido, sim, essa instabilidade na manutenção dos estoques, dos insumos, sempre tem uma queixa, outra, mas é uma ação que ela tem que ser de gestão, né? Então, eu olhei aqui mais ou menos quem está aí, Cássia está participando, parece que Jaqueline também está. É uma ação que a gente vem insistindo nela há muito tempo. Eu entendo, nós aqui do grupo entendemos que o processo nosso de compra, de aquisição de material, ainda está precário e a gente tem uma das preocupações, talvez a coisa não tenha se efetivado
ainda por isso, porque a gente esbarra em processos de compra muito longos, de equipamentos, de medicamentos, de falta de insumos, de qualidade, às vezes, ruim, do material que chega para os fornecedores não têm para nos fornecer isso. Processos de compra onde o fornecedor que ganha, na hora que você pede para ele entregar, não tem. Não tem. Então, por que ele ganhou? Como é que é isso? Qual que é a penalidade? Aí é um outro processo moroso. Nós tivemos, principalmente na época do Covid, e agora, no início do ano, com esse processo, falta de matéria-prima que justificou alguns fornecedores a não entregar na quantidade que a gente pediu ou coisa parecida. Mas que nós temos que melhorar o processo de compra, de licitação porque nós precisamos da regularidade. Não dá para a gente estruturar tudo e ficar pedindo para os amigos, para os parceiros, material emprestado para a gente fazer o nosso do dia a dia. Então, assim, falo isso aqui porque eu já falei isso na Secretaria de Saúde, com a gestão toda, nós já apresentamos isso, a gente já vem discutindo isso. Mas, efetivamente, ainda não está resolvido. Eu vou dar uma sugestão, né? E aí eu vou até pedir o Fabrício para avaliar o que ele acha. Vocês falaram há pouco aí em relação a sentar com o hospital para fazer essas definições de fluxos, processos, protocolos, como que vão ser feitos. Eu acho assim que passou da hora, né, um pouco da Secretaria de Saúde sentar com a administração, fazer mesmo uma mesa para debater mesmo. Olha, a saúde precisa desses materiais de forma contínua, sem interrupção. Qual que é o processo que a gente consegue fazer para garantir isso a longo prazo dentro do município, da forma transparente, legal, e aí o Conselho se dispõe aí a estar junto. Eu acredito que o Fabrício, a Edilene, ela não pôde estar aqui presente, ela até justificou a ausência dela, que é a presidente do Conselho, mas eu tenho certeza que todos aqui estariam disponíveis para ajudar nesse processo de articulação. A Edilene está aí também. Pelo menos ela está na lista de participantes. Edilene Pedrosa eu vi, mas desculpa. Eu vi você justificar. Foi a Pedrosa que justificou. Até eu estou confundindo os nomes, Edilene. Desculpa. Já tem 24 horas para ser cancelado. E aí, dessa forma, eu acho que eu sugiro, assim, o Conselho, com certeza, teria o maior prazer em estar junto com vocês nesse processo, mas de sentar com a administração, financeiro, as equipes técnicas e traçar, buscar alternativas e soluções para isso, porque realmente a gente chegou num ponto que, para a saúde, a gente está vendo que a saúde tem feito um esforço, mas que não tem sido atendido a contento aí dentro desses processos. Então, o Conselho se disponibiliza aí a estar fazendo essa articulação junto com vocês, com certeza. O Cristiano tinha levantado a mão, e a Edilene, eu acho que quer falar também. Né? Pode falar, Edilene. Não pode passar para o Cristiano, depois eu falo. Vou pegar mais no final. O Cristiano tinha perguntado, né, no chat, se a UPA será ampliada. Então, a UPA será ampliada do que já faz para atendimento simples de ortopedia, fraturas e pediatria, certo? Vai seguir. E Eliane levantou a mão também, Eliane Arsene. Aí, de boa. Na sequência aí que você acabou de expor, Bárbara, a verdade se já há um déficit normal, né, quando há uma situação excepcional, como foi o caso da Covid, isso vai ficar muito mais crítico. Então, realmente, tem que ter mesmo essa conversa, esse planejamento antepadamente, com um mínimo de estoque, porque nós estamos vulneráveis a outras situações como a Covid. Nós vimos que realmente o quanto nós estamos vulneráveis. A Covid veio mostrar isso para todas as gestões de todo mundo. Mas se já há um déficit normal no fluxo que acontece numa sequência sem uma situação excepcional, quando acontece realmente, não espera que vai ter uma assistência, porque realmente é impossível. Porque depois outras situações que estão dependendo dos fornecedores. Primeiro, porque eu percebi que a condição dos fornecedores não é melhor, que é essa condição. Ganha, quando ganha que vai comprar. Já não é, os fornecedores já não são os melhores.
E ainda, com os agravantes logísticos por causa da pandemia, mais ainda. Então, realmente, eu penso que o Conselho tem que estar, sim, nessa reunião, nessa preparação, para que realmente a gente consiga defender que haja um estoque mínimo, pelo menos por fluxo existente. Nem estamos considerando uma situação excepcional. Era só para endossar mesmo o que você disse. Obrigada. Mas o que eu estoque é a regularidade, né? Sim, mas aí nem para falar nisso, né? É a manutenção, a regularidade na oferta dos insumos. Vamos seguir? Eu estou muito confiante, Irlene, que a Gustela vai dar voz a isso, tá? Como é que é? Você agora, pedindo essa condição para a Secretaria de Saúde, vai dar voz a isso. Estamos confiantes que você vai dar voz a isso. Não, a turma toda aqui está empenhada. Todo mundo está na torcida e vai dar certinho. Tomara, nosso povo merece. Sim, sim. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma pergunta em relação à UPA? A gente pode ir para o PA, Edilene? Deixa eu só complementar aqui, então. A expectativa é muito grande, né? Nós também estamos acreditando e torcendo para que dê tudo certo. E espero que a gente tenha esses dados, tenha os dados que a gente não está conseguindo ter, como os diagnósticos das tomadas de decisões, como os dados dos atendimentos no hospital, que nós sempre pedimos para poder levantar o custo e não tivemos. Então, como está iniciando agora, a Irlene é muito organizada, que a gente consiga ter todos esses instrumentos para que cada comissão possa avaliar dentro de sua competência cada ação que vocês estão fazendo aí. Porque, igual você acabou de falar aí, né? Estamos confiando na Irlene, mas a gente tem a Irlene como uma referência, mas é em toda a equipe, são todo mundo envolvido. É uma mentalidade que tem que ser acolhida com todos os funcionários e com a população também, para que chegue na orientação correta do que nós estamos fazendo. Porque daqui a pouco começa, infelizmente, essas politicagens aí, e aí a gente sabe como o hospital é usado para isso e joga a culpa nos mais fracos. Então, a gente que ouve que a gente é o que não é, que a gente fez o que não fez, e pega a responsabilidade que não é nossa. Então, vamos nos manter armados de dados para que a gente possa responder qualquer questionamento com diagnóstico, com substancial, com informações objetivas. Era isso. Só fazer um comentário. Eu estou aqui, eu falo mais, eu trago muita história, mas quem trabalha comigo entende que, assim, eu sou quase que uma adrenalina. Eu venho, a minha cabeça trabalha muito, eu tenho muita ideia, mas o grupo todo vai junto comigo. Se o grupo não adere comigo, não vai, né? Então, assim, é um trabalho que é conjunto e que vai acontecer porque o desejo que era da equipe daqui, agora achou eco na gestão, né? Porque todo mundo que está aqui, há não sei quantos anos, desde que começou, já sabe que isso era um desejo. Agora, nós recebemos hoje nós temos o posicionamento da gestão nesse sentido. Então, é por isso que a gente acredita que vai acontecer. Vamos para o Jardim Canadá? Vamos sim. Enquanto eu compartilho a tela aqui, deixa eu só falar uma coisa, e aí eu vou usar pessoal aqui. Eu falo isso com todo mundo. Esse jeito é comunicação da reunião, hein? Mas eu só queria elogiar a equipe de atendimento, porque todas as vezes que eu precisei ser atendida, e eu sempre opto por ser atendida na UPA, sempre foi de uma gentileza, de uma educação, de um respeito muito grande. Então, só elogiar, transfiram, por favor, elogio a toda a equipe aí, que é uma das melhores equipes que a gente tem dentro da saúde de Nova Lima. Muito obrigada a vocês, viu? Você falando em equipe, Bárbara, hoje nós perdemos, né, um funcionário, um servidor público que também é trabalhador da UPA, não é? O Beto, ele trabalhava aí com vocês, não era? No final, a gente ia lembrar, né? Nós perdemos o nosso servidor, ele é recepcionista nosso,
Roberto Martins. Foi nessa madrugada, né? Infelizmente, foi de repente. No final da reunião, a gente ia pedir 1 minuto de silêncio, mas a gente ainda pode pedir, né? Mas nós não estávamos esquecendo dele, não. Com relação à nossa equipe, às vezes a gente não fala muito, mas a gente passou pela pandemia, nossos servidores trabalharam exaustivamente. Assim, se não fosse a conta, não estaríamos aqui. E por isso que depois dessa pandemia, desse SEACOM, nós entendemos que nós damos conta, sim, de ampliar, de atender pediatria, de atender igual a ortopedia, né? A UPA não vai ser mais aquela UPA que o povo tem mania, às vezes fala assim, o postão, né? Vai ser UPA de verdade, sabe? Mas no final a gente vai fazer 1 minuto de silêncio para o Roberto, tá? Já vamos. Pode começar a apresentação da Mariana? Espera, Vocês estão escutando? vocês estão escutando? Sim, Estamos, pode sim. Só uma coisa, eu queria aproveitar que a Lenita colocou sobre orientação à população. Junto com esse dentro do nosso planejamento, tem um trabalho com a comunicação sobre a divulgação dos passos e como é que tudo vai transcorrer. E outra coisa, para ela saber onde ela vai ser ou não. E o transporte público também já está sendo olhado, tá? A gente já começou uma conversa com a Secretaria de Transporte para viabilizar mais linhas passando aqui próximo ou mesmo na frente aqui da UPA. Então, isso também está sendo questionado. É um levantamento que o Conselho faz também há várias vezes, né? Mas nós estamos olhando também o transporte. Então, vamos lá, Mariana. Vamos. Bom dia a todos, meu nome é Mariana, eu estou como gerente do pronto atendimento do Jardim Canadá. Como a Irlene disse, eu vou falar um pouquinho, né, da história do Jardim Canadá, falar um pouco do serviço que a gente tem atualmente e um pouquinho do quantitativo de atendimento para vocês. Pode passar, Bárbara. O pronto atendimento Jardim Canadá, né? A gente coloquei aí que ele foi inaugurado em junho de 2019, mas quando eu coloco junho de 2019, eu me refiro ao complexo, né, do Jardim Canadá, que é o prédio do complexo, mas o pronto atendimento Jardim Canadá ele já existia há mais tempo em outros endereços. O complexo, então, ele foi inaugurado em 2019 e ele oferece o atendimento de urgência e emergência para a população adulta e infantil. Atualmente, a unidade conta com 3 consultórios médicos, sendo 2 clínicos e 1 pediátrico, uma sala de classificação de risco, salas com leitos de observação. Depois eu vou explicar um pouquinho essa estrutura. Sala de urgência, a farmácia satélite, né, que nós chamamos de satélite, que é a farmácia que fica dentro do complexo. A sala de serviço social, sala de curativos e sutura, sala de inalação, laboratório e sala de raio-x. Até no dia 16 de maio de 2022, o pronto atendimento do Jardim Canadá, então, ele funcionava de 7 às 19 horas, 12 horas por dia. A classificação de risco, ela parava de fazer a classificação às 18 horas e o paciente que tinha necessidade de transferência ou continuar em observação, ele era transferido para a UPA. No dia 16 de maio de 2022, aproximadamente um mês atrás, o pronto atendimento, ele foi ampliado, esse horário, para 24 horas, todos os dias da semana, incluindo feriados e pontos facultativos. E o objetivo de expandir, né, o horário de funcionamento da unidade foi permanecer a saúde do município, universalizar essa saúde do município e facilitar para o cidadão da região noroeste, que antes eles tinham que se deslocar para a região central para receber, ou para Belo Horizonte, para receber essa assistência,
E a gente sabe da dificuldade também de transporte da regional, né? De Água Limpa, Jardim Canadá. Então, muitas vezes eles ficavam em casa esperando um outro dia para receber esse atendimento. E agora, né, com o PA 24 horas, isso não acontece, não precisa mais de acontecer. Só falando um pouquinho dessa estrutura, então, com o PA 24 horas, nós permanecemos com a estrutura, mas com uma proposta, né, futura de ampliação desse espaço. Continuamos com 3 consultórios médicos, porém, no atendimento noturno, a gente tem apenas 2 clínicos, o especialista, o pediatra, ele atende no atendimento de 7 às 19, e aí o noturno, os clínicos, são 2 clínicos, eles atendem a pediatria. A sala de classificação de risco, como Sabrina já explicou, nós atendemos a enfermeira que atua na classificação de risco, e hoje a gente também trabalha com o protocolo de Manchester. Os leitos de observação, hoje, atualmente, nós contamos com 9 leitos, 3 de pediatria e 6 de observação adulta, sendo 3 femininos, 3 masculinos, e uma sala de isolamento. A proposta, né, como eu já disse, é ampliar a estrutura, a proposta é ampliar a estrutura da unidade para que a gente possa ampliar o número de leitos de observação e fazer uma separação um pouco da pediatria. A sala de urgência é uma sala de urgência que nós temos 2 leitos. A farmácia satélite, como eu já disse, e hoje a gente também tem a farmácia, né, da regional, que fica anexa à UBS. A sala de serviço social continua por ativo futuro, e o raio-x, que hoje a gente conta com o raio-x de urgência da unidade e também com o raio-x eletivo, né, que são os pacientes encaminhados pelas unidades. Pode passar, Bárbara. Aí, só para falar mais um pouquinho, hoje a gente tem uma população, né, estimada, atendida de 20 mil pessoas, pensando na questão da regional, a gente atende hoje a regional noroeste de Nova Lima, que é Jardim Canadá, 1 e 2, Balneário Água Limpa, Vale do Sol, Macacos, Alphaville e os condomínios, e os funcionários das empresas locais, alojados na região, oriundos de outros municípios, moradores de municípios vizinhos, como Gueda, Brumadinho, Itabirito e Belo Horizonte, principalmente a população da região oeste. O atendimento, então, ele passa a ser todos os dias da semana, 24 horas, o raio-x eletivo, de segunda a sexta, de 8 às 17. Pode falar. O laboratório, ele também ampliou, né, junto com a unidade, que antes também era 12 horas, ele passa a ser 24 horas. Nós temos um laboratório dentro do complexo do Jardim Canadá, que atende a urgência e também faz o atendimento eletivo da UBS. Pode passar, Bárbara, por favor. Eu fiz uma planilha. A primeira planilha é o atendimento de 2021, anual, do ano por mês, mostrando todo o atendimento total diário e diferenciando adulto e pediátrico. E, ao lado, uma planilha de número de atendimentos de 2022, até junho. No primeiro gráfico, eu coloco de janeiro a junho, para fazer um comparativo do total, do número de atendimentos. A gente pode ver que teve um número, aumentou muito o quantitativo, mas nós temos também que lembrar que em 2021 a gente estava em pandemia, e vocês podem perceber que abril e maio teve de 2021 foi mais baixo do que o normal também, porque a gente estava na onda roxa do município. Mas, de qualquer forma, a gente tem percebido um aumento. Do outro lado, tem um gráfico do adulto e da pediatria. Percebe também um aumento de atendimentos de ambos, principalmente da pediatria.
A gente teve um aumento exacerbado, assim, de crianças para atendimento. Ainda mais nessa época também, como diz Elisângela, por conta do clima, e ainda mais pelo clima do Jardim Canadá, que a gente sabe que é bem mais frio do que o normal. Depois de 24 horas. O próximo, pode passar, Bárbara. E aí, no próximo, eu faço um gráfico com o total de atendimentos noturnos no período de um mês, do dia 16 de maio a 16 de junho. A gente tem tido uma média de 20 atendimentos noturnos nesse primeiro mês. E, atualmente, na unidade, a gente tem diário, de 7 na parte da manhã, uma média de 150 atendimentos adultos e uma média de 30 atendimentos pediátricos diurnos. E o noturno, a gente tem tido uma média de 20 atendimentos noturnos nesse primeiro mês. Fui bem breve nessa apresentação. Fui breve nos dados, assim, deixar aberto para vocês esclarecerem as dúvidas. Sim. Tá, Fabrício. Eu tinha pergunta. Porque, não, deixa eu perguntar. Porque, deixa o Fabrício falar, senão a gente passa para o SAMU e junta tudo. Fabrício? 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 A gente deve ter levantado a mão sem querer. Vamos passar para o SAMU? Não levantei, não. Testando. Vamos. Ah, tá. É porque eu tive que ligar de novo. Minha dúvida é em relação ao laboratório. O laboratório, que chegou para a gente, que ele vai ser pelo Hermes Pardini. No Jardim Canadá também será? Se alguém aí da gestão quiser responder, mas nós estamos entendendo que sim. Que sim. A gestão todinha de todos os exames laboratoriais passam a ser, então, pelo mesmo laboratório, né? Tá. O que chegou para mim também é que o Hermes Pardini vai ser instalado dentro da UPA Nova Lima e também, consequentemente, dentro do PA, Jardim Canadá, dentro desse laboratório, ele vai usar a nossa estrutura pública para poder entrar um ente privado? Fabrício, em relação a isso, nós precisávamos... nós estamos ele aqui. Na verdade, essa coisa legal, alguém vai ter que te responder, né? Porque eu estou entendendo que se eles vão usar a estrutura, o espaço físico, tem uma legislação que permita isso. O que vai acontecer? Inclusive, já falou que o laboratório sairia daqui, né? Que a gente ia ficar com a estrutura só do atendimento, só atendimento da UPA, mas que o eletivo sairia daqui. Então, continuando os estudos, que ainda não estava tudo fechado, viu-se que para o laboratório se instalar aqui, as máquinas que estariam aqui para fazer só o que seria da urgência, não valeria a pena economicamente, nem para nós, nem para o prestador. Nós teríamos que pagar muito mais para compensar a utilização das máquinas aqui, exclusivamente para exames do PA. Porque as máquinas, atualmente as máquinas, quanto mais elas fazem, mais econômicas elas são, né? Isso é uma coisa que nós todos sabemos. E para ela sair daqui, a gente teria que fazer várias modificações da estrutura física daqui e de outros lugares para receber esse laboratório. Então, como precisava de um lugar, né, para que essas máquinas se instalassem e conseguissem fazer todos os exames eletivos e também os da UPA,
decidiu-se que a estrutura física hoje do nosso laboratório, ela será o espaço físico de parede, de espaço fechado, vai ser o mesmo do nosso laboratório. Serão feitas adaptações internas, já com todo o maquinário do novo contratado, né? Que é o R. Spardini e tal. E metade da estrutura que hoje o laboratório usa, ele retorna para a UPA, que aí nós vamos ampliar. Com isso, nós ampliamos a nossa possibilidade de ter leitos de isolamento para os nossos pacientes. Então, numa conversa conjunta, laboratório, Secretaria de Saúde e nós aqui da UPA, a gente viu que seria muito mais funcional para otimizar tempo, recurso de reforma que seria feito, que a gente ia demorar, aquelas coisas, assim, né? Muito basicamente, ia ser trocar 12 por meia dúzia. Então, nós da UPA concordamos que o espaço poderia ser mantido disponível para o laboratório, mas nós ainda ganhamos área com isso, né? E aí vai ser aqui mesmo. Só que o paciente não virá, né? Nós não temos mais o acesso do paciente eletivo aqui, como é hoje, que todo mundo vem de manhã para colher sangue aqui. Essa coleta não vai existir. Aqui só vai ser processamento do material. A coleta vai ser na unidade básica, né? Então, e os recursos humanos, que seriam os nossos servidores, o técnico de análise clínica, que ele trabalhava dentro do laboratório, hoje ele vai fazer só coleta na unidade básica? Ô Fabrício, eu acho que nenhum de nós aqui está habilitado para responder nada. Eu não sei esses detalhes da operacionalização, não sei quem mais está aí, se alguém que está aí como participante quer se posicionar. Se não tiver, eu acho que entra na listinha dos questionamentos do conselho para nós. Mas eu não estou segura, vocês estão não, né? Não. Nenhum de nós está seguro para dizer como que vai ser o dimensionamento da equipe do laboratório nessa nova proposta, não. Ok? Não tem, mas eu vou chamar para online, não, né? Então, acho que ela está online. Se vocês concordarem, a gente pode passar para o Samu? Só uma pergunta que a Helenita colocou no chat, se a sede já sentiu essa diferença de atendimento, se a gente ainda está, se sabe se ainda está atendendo gente do Jardim Canadá aqui, ou da Regional Noroeste como um todo. Vou dar um exemplo. A gente sabe que, por exemplo, Macacos compõe a Regional Noroeste, mas ela não tem transporte para Jardim Canadá. Então, as pessoas ou elas vão, né, para o BH ou vêm para Nova Lima. Tem esse dado para saber se nesse tempo já houve uma diminuição, ou as pessoas, por exemplo, de Macaco, como está tendo essa conversa com o transporte público municipal para ter esse atendimento na UPA, para atendimento a Macaco, você sabe se já tem? A conversa está para Jardim Canadá também, para a região noroeste também, em relação ao transporte. Quando a Helenita põe sede, provavelmente ela está falando aqui da UPA. Nós já sentimos sim. Por quê? Todos os dias, quando dava 5h30, 6 horas, 6, 6h30, os pacientes que estavam em observação lá, eles desciam todos. Quem estava numa observação que poderia ser dispensada ali a 2, 3 horas, eles desciam. Então, era muito comum o paciente chegar aqui, terminar a observação dele dali a 2 horas, 3 horas, no meio da noite ele tinha alta. Então, isso nós não temos mais. O paciente que vem para cá é um paciente que, se ele agrava muito lá em Jardim Canadá, e lá os leitos começam não tem leito, aí ele desce para nós. Mas antes, praticamente todos os dias, né? Não tinha uma semana que 3, 4 dias da semana desciam pacientes do Jardim Canadá para nós, por volta de 6 horas, 6h30, para terminar o atendimento aqui, e muitas vezes no meio da noite ele tinha de ir embora. Aí no meio da noite ele não ia embora, ele ficava aqui até amanhecer, para de manhã a gente fazer
o retorno dele lá para a região noroeste. Então, assim, para o paciente daquela regional, eu acredito que já foi significativo, foi um ganho interessante para eles. Nós continuamos como referência para o PA de Jardim Canadá, mas nós já estamos recebendo muito menos pacientes de lá com essa extensão do horário. Certo? Vira lá para a Mônica. A Mônica já está aqui. Bom dia, eu me chamo Mônica, eu sou a referência técnica do SAMU daqui de Nova Lima. O SAMU ele teve início no dia 1º de junho de 2011. A nossa sede está aqui junto à UPA, somos um complemento do atendimento de urgência e emergência do município. Nós temos uma unidade básica, que é composta por técnicos de enfermagem, que faz os atendimentos da população no geral. A regulação ela é realizada por Belo Horizonte, então a população aciona via 192, essa ligação ela cai na central de Belo Horizonte e Belo Horizonte que empenha a nossa equipe para que realize esse atendimento. Inclusive, isso que a Mônica falou da composição da equipe, se vocês olharem, a nossa ambulância de SAMU, ela é plotada USB, a Unidade de Suporte Básico. Se tiver escrito USA, é Unidade de Suporte Avançado. Nessa avançado, tem o enfermeiro e tem o médico, que são aquelas unidades que vão prestar uma assistência em casos de maior gravidade. A nossa, nós temos de equipe técnica os técnicos de enfermagem. Como a Helene disse, quando nós necessitamos, né, dependendo da demanda do atendimento que é realizado, esse suporte avançado ele vem até Nova Lima e ele realiza o atendimento juntamente com a nossa equipe. Nós pretendemos fazer a ampliação de mais uma unidade básica para o Jardim Canadá. Essa necessidade nós vimos devido à extensão do nosso município, quanto ao número da população, a unidade atenderia, porém nós temos uma extensão muito grande territorial. E o objetivo do SAMU é atender o mais breve possível, chegar o mais rápido possível àquela vítima. E nós deixamos muito a desejar quando se trata de Jardim Canadá, água limpa, porque dependendo do trânsito, nós podemos demorar, inclusive, de 40 até 60 minutos para chegar até essa vítima. Então, com isso, a população de Jardim Canadá, mais uma vez, ganha nos atendimentos de urgência e emergência. Nosso gráfico está aí, Regional Noroeste. Os nossos atendimentos, eles teve um aumento durante o período da pandemia também, né? Acompanhou o atendimento de UPA, né? Geralmente, todo mundo pensa que, por se tratar de um atendimento pré-hospitalar de ambulância, que o atendimento é mais de trauma, e não é. O nosso atendimento, ele gira em torno de 70% de atendimentos clínicos e apenas 30% que se refere aos atendimentos de trauma. Não. O que você tem? Lembrar sempre, gente, tem sempre um equívoco em relação a SAMU também. SAMU, quando da época que a gente trouxe o SAMU, era a mesma lógica da UPA, nós tínhamos muita dificuldade de acessar, de transferir paciente para outros hospitais. E aí, em discussão com o Estado, a gente decide por ter o SAMU. Inicialmente, era um SAMU totalmente financiado pelo município, mas conveniado com a Central de Regulação de Belo Horizonte. Por quê? Porque essa Central de Regulação é que legitima o SAMU. Então, tem muita gente que fala assim, que coisa, eu fico conversando com um médico lá de Belo Horizonte, o que o médico de Belo Horizonte tem a ver com o SAMU daqui? Tem tudo a ver, porque é uma estrutura, são profissionais já treinados, e é uma estrutura oficial, ou seja, eles têm uma tela
eles têm o conhecimento, na hora que fala, é isso, 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 eles sabem para onde que vai mandar. E eles abrem porta, que era, quando a gente traz o SAMU para cá, eu sou velha mesmo, né? Traz o SAMU para cá, o principal objetivo era esse, era a gente abrir porta para casos que eram João 23, Santa Casa, casos de alta complexidade que a gente não conseguia transferir. Nós éramos uma cidade ainda em gestão básica da assistência, o hospital não tinha a capacidade que ele tem hoje, e a gente ficava com o paciente sem saber o que fazer com eles, porque chegar com a nossa ambulância não podia, e os médicos, a gente pedia vaga também, a gente não era atendido. Então, o SAMU, como ele é parte integrante da rede de urgência e emergência do município, do estado e do governo federal, porque nós somos conhecidos, o nosso SAMU, ele é conhecido até no governo federal. O governo federal sabe que nós temos aqui uma unidade. E aí, então, por causa disso que a Mônica falou, da territorialidade de Nova Lima, e porque nós não estávamos conseguindo cumprir o tempo, né, mais eficiente para cumprir, né, com a função que é a do SAMU, a gente vem discutindo isso, e isso será também, está sendo discutido também com o Estado já aprovou a gente ter essa base, nós vamos entrar com recursos, mas a gestão continua sendo da central de Belo Horizonte, porque é ela que tem esse trâmite para nos colocar, levar esse paciente para um lugar mais adequado para ele, o lugar que ele precisa estar de forma ágil. Porque na hora que ele fala assim, que os nossos profissionais façam o caso, está acontecendo isso, o paciente está assim, assim, assado, eles já começam a buscar o lugar e já comunicam com o lugar que nós estamos chegando com o paciente assim, assim, assado. Ou seja, qualifica a nossa assistência aqui, na hora da solicitação, e já comunica lá para onde que ele vai ser recebido, para que ele também seja recebido da melhor forma possível e com as condições que precisa. Então, SAMU não é táxi, não é para qualquer coisa, não é para unidade, tem toda uma estrutura de trânsito, ela é muito mais de uso da população, né? Dentro da rede de assistência. É aqueles casos graves dentro do ambiente, na rua, nas instituições públicas, nas instituições de saúde, que tem equipe para atender, para acompanhar. Normalmente não é o SAMU a primeira escolha. A primeira escolha são os recursos próprios da própria unidade de saúde, com a nossa rede interna de ambulâncias normais, e a exceção é que vai recair sobre o SAMU. Isso, mano. Essa apresentação que Bárbara pôs, a gente vai passar para vocês também. Mônica fez um levantamento das ocorrências nos últimos 6 meses, considerando novembro até abril. Abril ou maio? Até março. Desculpa, outubro a março. Mas a gente pode atualizar, porque já tem os dados desses últimos meses, tem até ontem, a gente vai atualizar e manda para vocês, que também é importante saber. Sobre casos clínicos e traumas, ela também tem as informações, nós vamos passar para vocês. Pode ser? Então tá. Vai junto, tá? Até abaixei a mão, porque era isso que eu ia pedir, os dados clínicos também, se vocês tinham para passar. Eu só queria complementar que a Helene colocou, eu acho que você falou que a gestão é da Central de Regulação, na verdade a gestão do SAMU é do consórcio Aliança, né? Hoje o nosso SAMU é regional, ele atende quem é consorciado, quem faz parte do consórcio. E a Central de Regulação, acho que ele é além de só abrir portas. A Central de Regulação, ele possui, né, o médico regulador, primeiro passa pelo
pelo atendente, que vai fazer o primeiro atendimento, e passa para o médico regulador, e esse médico regulador, dependendo da situação, ele consegue auxiliar na pessoa que fez a ligação, já iniciar o primeiro socorro antes mesmo da ambulância chegar. Então, assim, ele é muito além de só abrir portas. Essa questão também já é excelente, né? Porque o SAMU tem a hora de ouro, né? É o tempo de resposta que ele tem que ter para atendimento à vítima. Então, assim, a distância, de forma geograficamente, Nova Lima a distância é longa, e o trânsito também não ajuda, né? Não ajuda nesse deslocamento da ambulância. Eu acho que Jardim Canadá, a região, vai ganhar bastante. Eu acho que também o atendimento, os dados de atendimento que a gente tem hoje é básico, porque hoje também tem a 040, que é a Via 040, que ela é consorciada, né? É o pedagiado, então tem o consórcio da Via 040, que também detém de atendimento de urgência e emergência, que é os resgates. Helene colocou também a questão que não é táxi, não é táxi, e tem o atendimento específico que é feito pelo SAMU, que é a urgência e emergência, e os demais deveria ser a ambulância sanitária, o transporte sanitário, que faz a transferência do paciente da UPA, do hospital para outro hospital, que é os transportes sanitários. Então, tem uma grande diferença entre transporte de urgência e transporte sanitário. E hoje o SAMU, hoje em Nova Lima, Nova Lima ganhou bastante com esse atendimento do SAMU. Eu lembro desde quando iniciou a discussão, e foi um grande avanço. Muitas pessoas, eu acho que sempre eu falo aqui também no conselho, a gente pede que a gestão faça essa conscientização para a população do que é o SAMU, porque muita gente não entende o que é SAMU. Então, acho que tem que ter ainda há essa falha, essa falta de comunicação com a população, de conscientização do que é o fluxo do SAMU. Porque muitas pessoas acham justamente que, assim, meu pai está ali, eu preciso ir no hospital fazer uma consulta, que o SAMU pode levar. E não é assim, não é dessa forma. Acho que era isso. Irlene, é Mônica, né? Só uma pergunta que eu não entendi na hora que vocês falaram, em relação ao financiamento. Essa primeira unidade, ela é 100% financiada pelo município. Essa segunda também vai ser 100% financiada, ou a gente vai receber algum tipo de cofinanciamento? Nós éramos 100% financiados pelo município. Agora, nós já somos habilitados pelo governo federal, então nós temos a nossa parcela de verba que vem já do governo. Esse segundo veículo, ele está vindo junto com a regionalização do SAMU de Minas Gerais, e com isso ele também vai ser um veículo habilitado. Então, nós vamos receber uma verba também referente a esse veículo. Que ele era todo nosso, foi lá na época que começou. Sim. Depois disso, desculpa, eu não falei. Depois disso, a habilitação foi acontecendo. Tá, ok. Mais alguma pergunta, conselheiros? Não. Bom, eu vou iniciar, então, o processo aqui. Não tem pergunta no chat, ninguém levantou a mão até o momento. Então, a gente vai caminhar para o encerramento. Vocês têm mais alguma consideração a fazer? Equipe? A ideia, né, é que a gente, depois dessa conversa, talvez alguma coisa apareça, vocês estejam à vontade, né, para fazer os questionamentos. Eu acho que essa dinâmica foi muito interessante da gente fazer, que a gente ganha tempo, né, nas reuniões plenárias, otimiza o tempo das reuniões plenárias. A nossa intenção é que cada vez a assistência seja melhor oferecida, mas é muito importante que os questionamentos que acontecerem, que vocês tragam para a gente o mais breve possível. Tem, muitas vezes, muitos equívocos, tem algumas vezes que não, que é isso mesmo, mas é bom que a gente saiba, que vocês saibam também por nós, que a gente precisa esclarecer. Eu falo muito aqui que o conselho é parceiro, que a gente tem que incomodar vocês, e vocês nos incomodarem nesse sentido das discussões, das conversas, dos entendimentos sobre todos os processos, tá?
Sabrina já falou, né, que nós hoje amanhecemos com uma notícia ruim da morte abrupta de um dos nossos servidores. A gente só queria, né, deixar aqui o nosso sentimento sobre a perda dele. Era uma pessoa que já passou por vários setores da saúde, né? Ele é um servidor de carreira antigo. Já foi seu colega lá não, Fabrício não era de lá. Não. Mas, era sim, eu passei pelas zoonoses. Sim. Ah, sim, tá. Então, ele aquelas coisas, né? A gente estava com ele aqui ontem, hoje não está mais. Mas aí só deixar registrado isso e que a gente sente pela perda. Gente, alguém está falando, eu não estou ouvindo nada. Bom, gente, nesse momento, assim, né, sentimentos aí à equipe todo no processo, a gente vai caminhar para o encerramento. Eu vou passar para a Edilene, né, fazer o encerramento aqui da nossa reunião, mas antes eu queria agradecer toda a equipe, e vou pontuar ainda, Irlene falou, eu acho que, eu gosto muito de reforçar isso, eu sou uma defensora, né, de conselho, e este conselho, assim, ele tem demonstrado uma preocupação muito grande em garantir que os processos, né, dentro da Secretaria de Saúde, eles realmente tragam a perspectiva de valorização dos servidores, dos serviços e da população. Então, todos os questionamentos que o Conselho faz no levantamento, toda hora que o Conselho pontua alguma coisa, ele está buscando exatamente apoiar todos os servidores aí, de forma a melhorar, a qualificar o serviço que está sendo realizado. Então, a gente acredita realmente que o processo de regulamentação, né, da UPA é o melhor caminho, e aí o que o Conselho puder fazer para contribuir para que isso se dê da forma mais transparente possível, de forma a atender da melhor forma possível, para atender da melhor forma possível a população, e com toda a estrutura adequada para que vocês continuem realizando esse serviço de excelência que vocês realizam aí dentro da UPA, o Conselho com certeza está à disposição de vocês aí para apoiar no que for preciso, tá? Edilene, você pode fazer o encerramento. Você já falou tudo, Bárbara. Eu acho que você já expressou muito bem. Irlene também complementou. Eu gostaria de expor também a minha satisfação vendo a evolução dos serviços aí, parabenizar toda a equipe, né? E que realmente pode estar contando com a gente, porque se for necessário aí, desde que seja para o avanço. Né? O Fabrício também falou muito bem, agradeço aí a participação de todos e até a próxima. Não vamos demorar muito para repetir, não, porque foi muito favorável para os esclarecimentos. Muito obrigada. Nós também agradecemos. E se precisar, a gente volta.